A palavra profética na era do Apocalipse. Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana: a era do Espírito. Meta de hoje: leitura das páginas 14 a 16. O arranjo do Espírito é para o avanço do Evangelho. Todo arranjo do Espírito Santo é maravilhoso e contribui para o Evangelho. Depois de Antioquia da Psídia, Paulo foi à Galácia. Talvez muitos não saibam, mas o motivo dele ter ido a essa região foi uma enfermidade física, conforme explicado nesta porção do livro de Gálatas. Vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Gálatas 4:13. Se Paulo não estivesse com essa enfermidade física, não teria pregado o Evangelho aos Gálatas e, consequentemente, não teria alcançado Timóteo, sua avó e sua mãe, nem estabelecido a igreja em Icônio, Listra e Derbe. Nos versículos seguintes, lemos: E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para mos dar. Gálatas capítulo 4, versículos do 14 ao 15. Essa enfermidade a que Paulo se refere, muito provavelmente, era algum problema grave nos olhos. Devia ser algo horrível, a ponto de se esperar que os Gálatas sentissem repugnância. Contudo, não só rejeitaram Paulo, como estavam dispostos a lhe dar seus próprios olhos. Vemos, portanto, que a busca por tratamento médico foi operação e arranjo do Espírito para que ele entrasse na Galácia. Às vezes você não entende porque ficou doente ou porque aconteceu alguma coisa desagradável. Saiba que o Espírito está no controle de todas as coisas. Se algo diferente acontece em sua vida, não murmure, pois o Espírito está fazendo algum arranjo divino. Eu, por exemplo, estou em tratamento de uma enfermidade na mão direita. No entanto, não posso murmurar. Deus, como um grande estrategista, usará o Espírito para operar todas as coisas conforme seu arranjo. Em sua segunda epístola a Timóteo, Paulo traz outros detalhes acerca de sua entrada na Galácia, conforme lemos: As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. 2 Timóteo 3:11. Mesmo em meio à grande perseguição e sofrimento, Paulo continuava a pregar o Evangelho na Galácia. O Evangelho foi recebido pelos Gálatas e igrejas foram levantadas. Em Listra, o jovem Timóteo foi chamado para acompanhar o apóstolo Paulo em sua segunda viagem. Atos capítulo 16, versículos do 1 ao 4. A verdadeira obra do Espírito suscita a oposição daqueles que estão sob o governo de Satanás, como o próprio Paulo alertou. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3:12. Os comportores dinâmicos, por exemplo, em seus muitos testemunhos, contam sobre o quanto são perseguidos pelos seguranças em alguns ambientes, principalmente quando atuam em shopping centers. No entanto, a ousadia deles só aumenta, a ponto de abordar as pessoas nas praças de alimentação. Embora encontremos essas dificuldades, o Evangelho sempre vencerá. Em meio a tanta resistência na Galácia, Paulo gerou um precioso cooperador, conforme lemos: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento
que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Filipenses capítulo 2, versículos do 19 ao 22. Por causa de uma enfermidade, sob o arranjo do Espírito, o apóstolo Paulo obteve muitos ganhos para o Evangelho na região da Galácia, e ainda ganhou um cooperador muito precioso. Timóteo era distinto entre os cooperadores de Paulo, que afirmou que a ninguém tinha de igual sentimento, ou seja, seu jovem cooperador tinha profunda cumplicidade com ele. Eles, de fato, eram unidos e identificados um com o outro. O Espírito administra todas as coisas. Não temos capacidade alguma para realizar a obra do Senhor. O apóstolo Paulo foi um homem admirável. Eu, particularmente, o admiro muito. Ele recebeu diretamente do Senhor Jesus a grandeza das revelações, os mistérios da economia de Deus, mas sem a operação do Espírito, sua obra não seria nada. Temos de admitir que quem opera é o Espírito. Repito, nenhum homem tem a capacidade de fazer tudo o que o Espírito tem feito entre nós. Sem a atuação do Espírito, por meio dos comportores dinâmicos, não haveria tantos resultados. Eles têm orado por muitas pessoas e semeado milhões de livros. Quando sai para praticar o posso orar por você, o Espírito, que é o único onisciente, onipresente e onipotente, já visitou o coração das pessoas. O Espírito pode fazer tudo. Ele conhece tudo. Ele tem poder para tudo. Então, não se gabe. Não pense que é você quem faz as coisas. Se apenas nos prontificarmos como canais, com o coração limpo, consciência boa e fé sem fingimento, daremos ao Espírito condição de nos usar. Desse modo, quando nos usa, o Espírito faz uma obra grandiosa. Não é de se admirar que a comportagem dinâmica alcance milhões de pessoas por ano. Em Apocalipse vemos o exemplo da igreja em Filadélfia, que tem pouca força, mas o próprio Senhor Jesus disse que pôs diante dela uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Portanto, o Espírito Santo tem operado essa grande obra em nosso meio. É o Espírito que usa o importante e impactante Avança Jovem para recrutar cada vez mais jovens a se engajar no exército de Deus. É o Espírito que sustenta a rede de cuidado das mulheres e dos homens para incluir muitas pessoas nas igrejas. É o Espírito que atua para que o Expo Livro ganhe a simpatia das autoridades, dos meios de comunicação e das pessoas em geral em cada cidade. Portanto, essa obra não é de homens, mas do Espírito. Precisamos enxergar o Espírito agindo e conduzindo todas as coisas e pedir humildemente ao Senhor que nos permita cooperar com Ele em sua obra. Encorajo as lideranças das igrejas a aproveitar este bom momento. Não fique assistindo da arquibancada. Abra os olhos para aquilo que o Espírito está fazendo. Vejam os instrumentos que ele tem usado e se esforcem para com dedicação se envolver nessa obra. Amado leitor, peça ao Senhor uma maneira, um caminho em seu continente, em seu país ou em sua região, para que de alguma forma o Espírito opere com força total, pois estamos na iminência da segunda vinda de Cristo.